Oi, Oi, hello, pessoal! Estamos de hello! volta! Segundo episódio. Eu sou Eric Lima, um homem branco, ruivo, uso óculos e estou hoje com uma blusa verde. E eu sou Tassiano Soares, sou um homem de pele clara, eu uso óculos e hoje eu estou com uma blusa azul bebê, que nem eu. Oh. E esse é mais um episódio de. Vem, 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 vem de três. Oi, gente, estamos gravando hoje aqui na Casa Agridoce, esse café maravilhoso que tem aqui na Morada do Sol, sensacional. O cappuccino agridoce, uma delícia, vocês precisam provar. Vem aqui e muito obrigado, pessoal da Casa Agridoce, por ter recebido a gente. Um beijo. Oi, pessoal! Olha só, estamos de volta, hein? Yas, de Deu volta. tudo certo, a gente está no segundo episódio do Vem de Três. A gente quer começar agradecendo, porque muita gente mandou mensagem que ouviu, assistiu, ouviu no carro, ouviu trabalhando, ouviu lavando louça. Gente que assistiu uma, duas, três vezes. Poxa, muito obrigado por isso. A gente, como dissemos no primeiro episódio, não sei se você que agora está nos assistindo e ouvindo percebeu, a gente quer conversar com os artistas de Manaus, com vocês e quer poder também encontrar um outro canal para a gente estar junto. Então, você que já comprou essa ideia, se inscreveu e está aqui nos acompanhando, valeu demais. Lembra que toda terça-feira tem um novo episódio aqui para vocês. Yas. E o tema de hoje vai ser os altos e baixos da vida artística, né? Oh, uma coisa que a gente depois vai levar para a vida pessoal de cada um aqui, que a gente gosta de uma fofoca Com também. certeza. Mas a gente vai começar falando sobre os perrengues, sobre os louros, né? Sobre tudo que envolve a vida artística e dessa trajetória, dessa carreira dessas grandes atrizes aqui, Araci Balabanian e Eu sou a Araci, e Suzana gente. Vieira, né? A gente tem elas duas aqui no Suzana nosso Vieira é a programa nossa convidada hoje. hoje. As nossas jurássicas do teatro amazonense, nortista. E a gente recebe ela agora com vocês. Ela vai se descrever e contar um pouquinho do currículo dela, porque se ela for falar aqui, mano, vai ser mais de 3 horas de currículo. Olá, quem tá escutando, olha, eu dei até um tchauzinho. Me chamo Francis Madison, eu sou um homem de pele clara, um homem branco, alto, tenho cabelos longos à altura dos ombros, estou vestindo uma camisa terracota, de botões, e é isso. Uma camisa que ele mesmo mandou fazer, gente. Uma camisa que eu coisa pedi artesanal que só ele tem, só pro exclusiva. programa. Isso mesmo. Obrigado pelo convite. Espero que a gente passe esse tempinho juntos, trocando e falando desses perrengues e dessas coisas boas que o teatro nos trouxe. Yes. Gente, se tiver cortes na edição é porque eles são meio canceláveis, os dois juntos. Então, aí, se tiver direto é porque a gente conseguiu se aguentar durante esses 50 minutos. Se tiver muito corte, pode ter certeza que eu devo ter falado alguma barbaridade que vai ser cortada, porque eu vou escutar antes de publicizar. Então vamos começar. Conta aí vocês dois a história mais cabeluda da vida teatral de vocês. Não, vamos deixar o nosso convidado falar primeiro, depois Por eu favor. falo alguma história. Conta pra gente assim um caos desses que você já viveu ao longo desses quantos anos de carreira? 25 anos. 20. Gente, você que tá nos ouvindo e tem 25 anos, entendeu? É a tua vida inteira ali. Nasceu, ele tava entrando no palco. Era o Jorge Saboia, menino. Jorge Saboia ali, ó, saindo. Jorge tá aqui, nossa técnica, né? Mais uma vez, muito obrigado, Jorge. Olha aí. Nasceu Madison pisando no palco já. Olha aí. Então, nesses 25 anos, muitas coisas aconteceram de coisas muito legais e coisas muito não legais. O que você tem para nos contar? Uma história para começar. Eu acho que tem várias, né? Tem muitas. Eu acho que para começar, eu vou contar uma de 2015, quando eu fiz uma circulação pelo estado de Rondônia. Fiz um projeto muito significativo chamado Sesc 52. E durante essa circulação, quero apresentar em todos os municípios do estado, são 52 municípios, e uma das etapas do circuito, né, que durou 60 dias, nós resolvemos gravar um curta-metragem chamado Banho de Cavalo, tá até na plataforma do Itaú. Durante a circulação? Durante a circulação. Então a gente fazia o roteiro dentro da van, quando a gente chegava na cidade, fazia a produção e gravava em algum diálogo com a cidade.
E tá lá na plataforma do Itaú, vocês podem assistir, tá? Em algum link aqui na tela. A gente vai deixar aí na descrição pra Em vocês. determinado momento, o filme tem a ver com a trajetória da agropecuária no estado, as relações da destruição da floresta para produção de pasto e etc. E aí a gente, para quem não sabe, não se pode cortar castanheiras, porque elas são árvores nobres. Então o que fica geralmente no pasto? Só uma castanheira isolada. Então a gente criou uma metáfora, né, dessa testemunha ocular que vê o tempo passar, a destruição, e ela fica sozinha. E aí a gente ficou atrás, no território de Rondônia, atrás de castanheiras grandes e robustas para gravar. Aí eu achei, passando de van numa estrada de uma cidade para outra, uma castanheira. E eu falei assim, para. Falei para todo mundo, para. Aí quando ele parou, eu falei assim, dá ré. Quando ele deu a ré, a gente estava na metade a gente estava no meio fio, assim, né, da estrada de barro, a van virou. E ela ficou na diagonal. E aí o motorista falou assim, desce todo mundo por trás. A gente foi descendo devagarzinho por trás da van e saiu todo mundo. A van ficou assim, na diagonal, mas a gente ficou isolado, porque era entre uma cidade e outra, sem celular, sem nada. Aí passou uma moto, um dos atores foi para outra cidade de carona numa moto. Eu resolvi ir na fazenda mais perto. Quando eu chego lá, dou de cara com os 3 cachorros gigantescos que eu tenho que subir assim no giral. Aí bem longe, assim, um cara bem lentamente, assim, no trator. Que ele demorou muito, sei lá, uns 40 minutos para chegar. A gente viu ele, esperou muito tempo. Ele chegou, aí a gente amarrou uma corda, um cabo de aço, e puxou a van. Quando puxou a van, aí já foi o tempo que o ator que tinha ido para outra cidade veio de Hilux, eu lembro, como se fosse hoje. Foi numa motinha e voltou numa Hilux, querida. E aí uma das produtoras já veio com churrasco e refrigerante, aí a gente fez um piquenique lá na rua mesmo, e depois a gente se recuperou e foi para a próxima cidade apresentar, etc. Essa é uma das milhares de ideias que eu tenho de perrengue que eu já vivi em circulação, enfim. É isso. E você? Gente do céu. Não, acho que eu não quero nem contar mais nada, porque eu não tenho, assim, um roteiro mas cinematográfico. sempre assim, né, gente? Eu tenho uma coisa de sempre que vem a merda, aí a merda termina com uma ascensão, né? Uma coisa de um piquenique. Sempre tem uma coisa do artista ressignificar a merda ali. A merda, ela é importante para o Olha o artista. nosso tema de hoje, hein? Vamos ressignificar as merdas que nós vivemos? Vamos ressignificar a merda, ou gente. encontramos? Eu acho que tem outro perrengue, que é esse que nós vivemos juntos. Que foi... eu acho que eu ia falar isso. Então conta. Não, esse. Não sei. Não, gente, esse é esse muito... a gente tem que Esse contar. pode entregar agora? Vamos segurar a audiência, hein? Vamos segurar a audiência. Tem uma história ótima. Essa daí a gente vai contar daqui a pouquinho. Então bora fazer o seguinte. Vamos aproveitar que ele já falou um perrengue. A gente não vai falar o perrengue mor, que é um babado que vem aí. Fala uma coisa boa também, um momento alto da tua vida, assim, que tu lembras. Esse dia, quando isso aconteceu, poxa, valeu a pena, tá valendo a pena. Teve? Não, eu acho que tem várias coisas muito boas. Eu acho que estrear bons trabalhos são coisas muito boas, né? Porque a gente sabe o percurso que a gente vive para fazer uma peça de teatro não é fácil, sobretudo aqui na região norte, no Amazonas, em Rondônia, porque eu sou de Lágrimas, nesse momento. lágrimas. Pode vir até um fundo musical nesse momento, por favor. Mas eu acho que os momentos que são muito interessantes pra gente, assim, momentos de estreia, momentos que você ganha um edital ou outro, que são coisas bem difíceis também. É bem feliz, gente, eu ganhar um acho que quando edital. a gente começa a ser convidado para apresentar em algumas outras cidades, eu acho que isso é muito legal. Eu lembro de ter a primeira vez que eu fiz palco giratório pelo Sesc, em 2015, com um projeto chamado Boi de Piranha. Eu circulei 34 cidades. Eu acho que nesses 25 anos da minha carreira, até então, eu falo para todo mundo, né? Para eu fechar o Brasil, só falta Recife, porque eu consegui ir em todas as capitais e mais alguma cidade dos estados brasileiros, também da América Latina, por causa do teatro. Então eu acho que isso é uma coisa muito legal. Você, com 40 anos, perceber que você fez um percurso muito significativo, de ter conhecido outros contextos, outras cidades, outros artistas. Eu acho que isso
nos forja, né, como artistas e seres humanos. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa muito boa que o teatro me trouxe, né? Mas isso não quer dizer que na Você não grande correu maioria atrás disso. é uma vida relativamente periclitante, é de altos e baixos. É a grande Aham. história do João Grilo, né? Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre. Essa é a nossa narrativa, né? Sim. Então, nesse universo de trabalhador da cultura, né? De ser artista. Sim. Eu acho que, enfim, tem outras coisas muito boas também. Eu acho que nos formar, né, enquanto artistas, ser professores acadêmicos do que nós somos hoje, né? Na Universidade do Estado do Amazonas. Eu acho que isso é muito trabalho, mas também a gente consegue colher algumas coisas bem interessantes. Vocês são bem CDFs, né? Como é essa relação de vocês em relação ao estudo? Quando vocês começaram a fazer teatro e tudo, essa relação do estudo e como que isso levou vocês a todos esses lugares que tu tá falando e, enfim, a gente também já esteve em algum Não, eu desses só ia lugares. comentar que a gente pediu um ponto alto, ele entregou 34 mil pontos altos. Isso significa sucesso. A pessoa que é bem sucedida, ela tem muitos pontos altos. Sim. Que bom, né? Axé! E quando eu chegar aqui nos pontos baixos, aí vocês vão ver. Aí vem a É que o artista lágrima. precisa, gente, do ponto baixo. A gente não consegue construir nada se a gente tiver Pior que é com a verdade, vida não é? ganha. A vida ela precisa dos problemas. A gente tá toda hora ali, ó, em alerta pra poder a gente ver o que que dá pra criar daqui. Não é romantizando os problemas, mas o caos é criativo, o caos nos Sim. movimenta. Você não se movimenta quando tá tudo bem. Quando tá tudo bem, você estanca, para, descansa, o que também é importante. Cadê pra que a dar os Adele novos lançou outro saltos. álbum? A Adele não lançou outro álbum. Ela parou no 30 porque a terapia dela fez sentido naquele momento. Porque ela tá num relacionamento legal, aparentemente, não tava se brigando, né? Mas sobre ser CDF, eu não acho que eu sou CDF. Vamos começar desconstruindo isso? Eu não acho que eu sou CDF. Eu acho que o Madison é muito mais CDF. O Madison, ele mistura, como eu posso dizer, intelecto, putaria e humor ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma pessoa que tem bastante repertório. Eu não, eu só gostava de experimentar, de estudar, de conhecer. Eu acho que mais pelo novo do que por um amor, assim, que eu acho que o Madison tem muito mais. Mas eu não quero fazer ninguém chorar, mas eu quero dizer que provavelmente isso se deu pelo contexto, né? Quando você nasce num território de faltas, né, de alguns limites econômicos, muitos limites, você tem que encontrar uma saída, e a educação é uma saída. Então, sou filho de professora, os livros sempre estiveram ao meu redor, e obviamente tenho um gosto grande pela leitura, e um gosto pelo conhecimento mais do que qualquer coisa. Então, muito naturalmente, eu fui querendo saber mais, então por isso pareceu, né, porque eu fiz algumas graduações, né, especializações, mas é mais pela ideia de conhecer mais do que de acúmulo de títulos ou qualquer coisa assim. E claro, também soube entender que isso me levou a alguns lugares. E a gente sabe aproveitar, mas eu entendo perfeitamente que a educação salvou, me deu condições para eu sair de um lugar que eu não gostaria de permanecer quando eu entendi o que era a vida. E tu? Eu sinto que, rapidinho, que eu sinto que o CDF que eu tô falando também é muito no lugar de você correr atrás querer fazer aquilo acontecer, sabe? Olha a luz mudando aí, galera do vídeo. Gente, a luz natural é assim, o sol ele muda. Agora é outono, a gente começou no verão. Mudou a E estação. agora a gente tá no outono. Tiraram o nosso elipso, tiraram o nosso foco. Mas sim, mas nesse lugar de você se esforçar pra fazer aquilo acontecer. Conta a história da bicicleta. Que eu acho que Qual isso das também. bicicletas? A da bicicleta que porque Ele já tinha conta a história. Aquela tinha que um aconteceu esforço aquilo. de fazer teatro, né? Ah, E aí sim, tinha uma posso coisa contar. que eu acho que ela junta a educação e a vontade de fazer o Pessoal, vamos teatro ao preparar mesmo agora tempo. os lenços. Chegou a hora das lágrimas. Boa tarde. Não, eu acho que é importante compartilhar que, ok, né? Hoje são 25 anos de carreira, mas eu comecei na periferia de Porto Velho, na Zona Leste, uma família pobre, na igreja. Eu fiz teatro de igreja. E aí eu migrei do teatro de igreja, igreja católica, para o SATED, que era o Sindicato dos Artistas, através de um projeto social chamado Agente Jovem. Aí eu falo para todo mundo assim, gente, eu nem sabia que eu era pobre, só fui saber que era pobre depois. Que eu participava desse projeto no entusiasmo. Apareceu, eu vou, me inscrevi, aí depois eu fui aos poucos entendendo que eu era uma criança em vulnerabilidade social até então.
E Te aí deram esse título também, me né? deram. Porque eu acho que quem tá dentro do rolê não tem, né, Eu não consciência sei explicar bem o certo, mas eu não tinha essa consciência de ser uma criança pobre, de periferia e disso. etc. Eu fui entender isso depois que eu fiquei um pouco mais velho. E aí, isso foi um marco histórico, que foi uma assistente social que me levou para o SATED. E aí eu comecei a fazer o curso paralelo da igreja com o SATED e fui encontrando outros artistas. Chegou um momento que não tinha mais dinheiro para você ir para o centro da cidade fazer teatro. E aí era muito comum em Porto Velho, porque é uma cidade que tem ciclofaixa, mas a periferia inteira andava de bicicleta. Era o nosso meio de transporte, né? Então, a minha família tinha 5 bicicletas. Cada pessoa da família tinha uma bicicleta. Então, eu saía de bicicleta da Zona Leste, 10 quilômetros, para ir ensaiar no SATED, Lá em Porto Velho. lá em Porto Velho. E voltava mais 10 quilômetros. maratona. Não só para ensaiar, porque durante as temporadas no Sesc, que era um teatro chamado Teatro 1 do Sesc, que tinha 120 lugares, a gente cobrava R$ 3. Qual é o ano para localizar quem tá nos ouvindo? 2002. Em 2002, R$ 3 uma peça para assistir, um valor para assistir uma peça no Sesc. Em 2002. E eu lembro como se fosse hoje, domingo, debaixo do sol, e o sol do norte, que vocês sabem, com a personagem, né, com a roupa do personagem nas costas, até o teatro, apresentava, aí dava 260, R$ 360, tinha que dividir com todo mundo, me sobrava quase nada, porque geralmente a gente tinha que pagar a produção, e a gente passava meses pagando a produção. E aí, às vezes, sobrava R$ 15, entende? Eu tinha que voltar para casa não de madrugada, mas era por volta das 10 horas de bicicleta. E essa era um pouco da minha rotina durante 2002, 2003, 2004, 2005, que era andar. E eu andava muito de bicicleta e gosto muito de andar. Mas fui forjado um pouco de um interesse que precisava ser bancado, porque não porque minha família não tivesse ou não quiser, não que ela não quisesse, ela não tinha como, né? Eu lembro como se fosse hoje que meu pai, do trabalho dele, ele tirava R$ 10 que era para eu comprar vale transporte. E aí o vale transporte era 90 centavos. E eu comprava 10 vale transportes, que dava 5 idas e voltas. Então que era para a escola. Então eu tinha que aproveitar, né? Eu ia para a escola e da escola eu já iria para o ensaio ou alguma coisa assim. Então era um pouco essa dinâmica nos primeiros 5 anos da minha carreira. Bicicleta e pouco dinheiro, sempre pouquíssimo dinheiro, mas com entusiasmo gigantesco de querer fazer. E aí eu acho que essa falta e essa precariedade que de alguma forma me estimulou, e eu culpo completamente o teatro por causa disso, porque minha família é muito simples, né? Eu sou filho de pais analfabetos, semi-analfabetos, e então a educação, meus pais sempre tiveram consciência que, como nós somos pobres, a nossa distinção social vai vir pela educação. Então eu escutei isso desde criança, era a única coisa que meus pais me cobravam: vai estudar, vai estudar, vai estudar, e assim eu fiz. E aí hoje eu entendo que o teatro e a educação fizeram a mudança social que eu precisava, e isso só veio com o tempo também. Isso não veio assim, não foi me dado, né? Não foi, isso foi construído e está sendo construído até hoje, né? Nós estamos professores da Universidade do Estado do Amazonas, a gente ainda não está lá como efetivamente, né? Mas aí eu entendo que a minha carreira de 2000 até 2025, ela foi pensada sempre numa espécie de leque o mais amplo possível. Então eu posso atuar, eu posso dirigir, eu posso ser produtor cultural, eu posso ser professor. Agora eu estou tentando seguir para roteiro de cinema, direção também. Então, porque se faltar no lugar, a gente pode ser atendido em outro lugar. Que esse contexto dessa precariedade onde a gente veio, essas infâncias com uma pobreza econômica, né, mas também não reduzindo a palavra pobreza só a isso, mas isso também nos forma como alguém que está sempre atento às possibilidades para não deixar voltar ou não experimentar de novo essa falta. Tu não acha isso? Não correr risco da gente ficar sem como sustentar nossas vidas. Isso acaba virando o cara vira multiprofissional. Não sei se ele quer ser multiprofissional. Ele precisa ser.
multiprofissional. Eu acho que é isso, eu acho que concordo com você. Eu acho que a gente precisa ser para atuar de forma multifacetada aqui em toda a estrutura cultural da cidade ou da região. Aí tem que considerar também que formar um artista na região ou um produtor cultural leva muito tempo, né? Não é simples. Não é, de fato, muito simples. E eu acho que essa falta da infância, ela se apresenta de outra maneira também na fase adulta, ou mesmo nesse lugar mais privilegiado que nós nos encontramos hoje. Às vezes a gente olha a possibilidade pelo olhar da falta, né? O que pode me faltar? Quero. Né? Pode me faltar? Quero. E aí, naturalmente, a gente vai construindo aí a gente vai se avantajando em muitas funções e que não é benéfico para a gente a médio e longo prazo. Tem uma exaustão. Não, tem uma exaustão. Não, da minha existência. Diga não. Mas aí, caso nós todos estamos muito mais cansados, porque ainda tem o fator geográfico, que a gente não pode deixar de falar. Ser um artista aqui, você precisa sobreviver, porque naturalmente é o seu território. Mas a gente também precisa de conexão, precisa de visibilidade, precisa ocupar determinados lugares. E aí as pontes são maiores, as pernas têm que ser mais longas. Então, isso são sobrecargas de trabalho que também estão implícitas na ideia de ser um artista, produtor na região norte do país. Se você vem de uma situação de pobreza na sua infância, isso tem um peso maior. Eu acho que a gente experimenta, e claro que a gente está falando aqui com o Madison, que é uma história dele, mas a gente também pode ecoar para vários outros e outras que nós conhecemos ao nosso redor. E a gente experimenta doses muito maiores de trabalho por todo um contexto, inclusive geográfico. E eu não sei, eu tava pensando... Queria CDF? Gostou? É isso aí, galera. Aí eu tava pensando também que essa falta eu não vim de uma família assim, né? A gente não era rico, mas a minha família era classe média, sei lá. Ou então aquela classe média que acha que é classe média, mas é só porque. Ascendendo. Isso, Tava só porque ascendendo. pode ir num restaurante no final de semana e acha que tem condições. Aí, porque a gente era isso, né, quando era criança. Mas o campo afetivo da minha família, existia uma falta também nesse lugar que fez com que o teatro virasse também essa minha válvula de escape. Então, essa falta também, quando ela é do campo afetivo, ela também gera essa mesma sensação de falta, de que você precisa se desdobrar em muitos para poder você conseguir ter o reconhecimento que é necessário, essa coisa de você precisar agradar ou você ser completo para poder você não Ser validado, ser talvez. validado, isso. E aí eu sinto muito isso, muito forte, assim, que tinha essa necessidade de você procurar sempre essa excelência, você sempre ser o melhor, você sempre tem que se destacar. E aí é muito louco isso. E esse lugar também que tu falou sobre que a família não era que ela não queria, mas ela não tinha condições. No caso da minha família, era uma família que ela tinha condições e ela também não queria. Então, tinham várias histórias e momentos de você querer fazer isso acontecer pelo um sentimento de vocação mesmo. E eu lembro a primeira vez que eu dancei num festival de dança, eu já estava fazendo dança há 1 ano escondido em casa, porque eu dizia para minha mãe que eu ia para aula de desenho, que desenho era uma coisa que você poderia fazer, mas dançar não. E aí eu ia para aula de dança escondido, para aula de desenho, e aí tinha a competição. Só que a competição era num horário que era de noite, eu não podia sair de casa depois das 6 da tarde. E aí eu entrei no meu quarto e disse, estou cansadinho, vou dormir. E aí eu fui pro meu quarto, aí eu tranquei a porta do quarto, eu saí pela caixa do ar-condicionado, eu tirei o ar-condicionado da caixa, Olha a saí pelo importância buraco da dos caixa do ar-condicionados de ar-condicionado. caixa, tá vendo? Gente, olha aí, Hoje o hoje em split dia não o split daria. não permitiria Quer dizer, isso. é isso. E aí eu saí pela caixa do ar-condicionado, fui pro Teatro La Salle. Eu combinei com o mototáxi antes pra poder ele me pegar na porta de casa. Sério? Aí eu peguei o mototáxi, fui pro Teatro Isso do é um La Salle, perrengue. dancei lá, a gente dançou a competição, terminou a competição, eu saí do palco direto pro mototáxi pra poder voltar. Entrei de novo pela caixa do ar-condicionado. Quando eu entrei no quarto, rolou a premiação lá, a gente ganhou o primeiro lugar, mas eu não comemorei, né? Só comemorei de ter estado no palco pela primeira vez dançando. Aí esperando no quarto, né? Onde é que você tava e tu todo maquiado? Olha aí, ela descobriu depois isso. Ela descobriu? Eu não sei se ela descobriu, eu acho que ela nunca descobriu isso. Se ela essa estiver é uma ouvindo opção. aí, querida, perdão, viu? Mas a história não era fácil. Acho que ela tem que pedir perdão, hein? Fica a dica.
o não da minha existência. Mas Esse é é o Um meme abraço, tá tudo bem? Mas é verdade, é uma história de Louco, né? perrengue que a arte faz a gente fazer, que a gente tava falando desse lugar do. É isso que constrói a gente como artista também. A gente é determinado a gente lutar pelo que a gente quer. Olha aí. Eu acho que tem uma dimensão. Nós queremos essa linguagem, trabalhar com arte, etc. E tem o fato da gente ser meninos gays. Em famílias pobres, tópico 2, vem com a famílias que gente, são muito meninos gays, religiosas. pobres e artistas. Entende? Então a gente também tem que administrar também essa dimensão da nossa humanidade que está se construindo também entre esse desejo de querer fazer arte e também essa descoberta, sobretudo nesses contextos sociais tão singulares, né? Tinha que ter escolhido, né? Uma das minorias, gente. Porque a gente foi escolher duas ainda. Como foi isso pra ti, Madison? Se entender como um menino gay já na arte? Foi antes de tu entrar no processo de teatro? Foi durante? Como foi pra tua família? Vamos falar de sexualidade? Vamos lá, boa tarde. Não, eu obviamente, né, com a escuta interna, a gente vai, à medida que vai crescendo, vai entendendo que você gosta, né, de Homens. homens. Não sei se tem muito vantagem nisso, mas Não tem. a gente vai entendendo. Um garoto muito jovem vai percebendo, né? Aos poucos eu fui percebendo, etc. Às vezes de forma muito silenciosa. Eu nunca fui um filho que, né, chamava papai e mamãe, preciso contar uma história. Eu nunca fui esse filho. Eu conto isso na peça que eu fiz, Você Virou Planta. Eu nunca contei até hoje para meus pais que eu sou um homem gay. Eles foram entendendo isso, entenderam e me respeitam a partir disso. Então, mas eu lembro de um momento que isso pesou sobre a minha existência e eu estava fazendo teatro num grupo chamado Mnemônico, de um diretor chamado Daniel Neri. Era um diretor importante de Rondônia. Um abraço, Daniel. E aí Mentira, não conheço. a gente o grupo de teatro se encontrava só aos domingos, né? Tá, Mas dominical. eu fazia teatro de domingo a domingo. Então, eu estava no satélite, eu estava na igreja e eu estava nesse grupo. Era um pouco viciado nesse Não é um negócio. pouco diferente de hoje em dia. Engraçado, Não, né, menino? Sempre fui assim. E aí eu percebi, isso obviamente com a ajuda de amigos, né? O meu amigo Rodrigo Diniz, ele era adolescente, mas ele já se entendia como um homem gay, né? O Fabiano de Barros, que é meu grande Fabiano, amigo. aí você conhece, um beijo. Fabiano. Ele foi ouvindo, né? Foi percebendo, ele já sabia que eu era um menino gay. Uma porquezinha, ela tinha trejeito, ela tinha um rebolado, entendeu? Ela tinha o já movimento tinha dela na adocicado comunidade. na voz, um agridoce na voz. O Fabiano tem que Olha o participar. agridoce, olha o agridoce. Estamos na Casa Agridoce. E tem até Obrigado, uma história Casa maravilhosa. Agridoce. O Fabiano, eu fazia teatro no satélite, o Fabiano chegou para dirigir uma peça que nunca era O Rapto das Cebolinhas, da Maria Clara Machado, e aí o Fabiano, ele falou assim, eu vi aquela, ele falou assim, aquela poquezinha no canto com a blusa de prefeito, e um short todo puído, Uma figurino maravilhoso, com os dentes tudo torto. Ela fala desse jeito, você tem que trazer que ele vai contar essa história. Aí foi ele que me deu a oportunidade de eu mudar o personagem que eu fazia nessa peça. Tem um médico, que é um personagem que entra 2 vezes, e tem o senhor José Feliciano da Silva, que é o protagonista. E quem fazia era um ator que... Faleceu? Não sei se ele faleceu, mas ele não dava conta do trabalho e eu tava lá fazendo só essa pontinha. Aí o Fabiano me viu, ele fez a mudança. O ator que era o protagonista... Olha, querida, eu decorei o texto... Roubou o papel do protagonista mesmo. Eu decorei o texto em 2 dias inteiro. Querido, você vai me dar uma oportunidade? Não, hoje no Sebastião, até hoje eu não decorei o texto, né? Não Você Virou Planta. Verdade. Mas quando eu comecei, eu sei até hoje. Roubaram o pé de cebolinha do Coronel Felício. Quem terá sido? Quem teve coragem de roubar o pé de cebolinha mais precioso do Brasil? Quem terá sido? Gaspar? Foi o Gaspar. Aí, enfim, aí chegam os animais. Eu lembro. Eu li todas as peças da Maria Clara Machado, do Teatro Infantil. Roubaram. Isso dá uma dica da próxima história que a gente vai contar, mas ok, continua. Mas enfim, o que a gente tava falando? Mas enfim, é isso. Eu não lembro. Porque o Fabiano, ele viu a Mapoc, um brilho diferente da Mapoc. Tipo, a gente vai se construindo também com essa...
Eu falo até para meus alunos, falo para um monte de gente, eu não culpo o teatro por nada, eu acho que o teatro me deu tudo que eu sou hoje. Né? A minha formação, o, o, o café que eu estou pagando aqui, né? O meu café. Esse é um patrocínio. É patrocínio, eu não estava sabendo disso. Eu pedi um monte de coisa, graças a Deus, vocês vão pagar. Mas enfim, eu acho que o teatro me trouxe tudo isso, e entre isso, entre todas essas coisas, se descobrir como um homem gay, né? Nessa sociedade, enfim. E isso ao mesmo tempo me protege, obviamente, e me dá forças, né, para me manter dentro dessa roda viva, que é fazer teatro e ser um homem gay nessa sociedade contemporânea. Qual a... Sociedade Nossa, tinha que colocar, né? Tava faltando a palavra contemporâneo aqui. Gostei. Atravessamento. Não, pelo amor de Deus, calma, vamos com calma. Qual é a diferença principal que tu identificas do teu começo em 2000, obrigado, para quem está começando agora? Você que tem acesso a quem está começando agora como professor. Qual que é a diferença? Cenário, objetivos? Como é que tu percebe a geração de agora para a geração de onde você estava, contextualizando a Porto Velho? Então, a nossa geração é a milênio, né? Não é isso? Mais manauara, né? A nossa geração é milênio. Então, tem toda uma reflexão sobre os milênios e como a gente está se encarando o mundo contemporâneo, sobretudo com muita frustração, porque aquilo que foi planejado muitas vezes não está dando certo, né? A gente está se entendendo nesse mundo contemporâneo, a geração de milênio. Essa geração nova, ela está se deparando, obviamente, com as suas próprias questões, mas acredito, do contexto social que nós vivemos, do ponto de vista da nossa função, né, eu percebo que tem mais espaços construídos que foram, de alguma maneira, discutidos, operacionalizados e implementados pela nossa geração. Então, a Universidade do Estado do Amazonas é uma coisa muito recente. A gente esteve, não só a nossa geração, mas a geração anteriores também brigando para que essa universidade existisse, junto com a Federação de Teatro. O curso de teatro em Rondônia também é a mesma coisa, o curso de teatro no Acre é a mesma coisa em Tocantins, menos Pará, porque Pará já tem a universidade há muitas décadas. Então, essa geração está se deparando com esses locais de formação formal, né? Isso não quer dizer que o teatro precise só de espaço de formação formal, né? Ele acontece também em outras formas de condução, tanto nos grupos quanto fora dos grupos, em cursos livres, que foi como a gente foi formado. A gente foi formado em cursos livres, né? Então, eu acho que tem potências e desvantagens nesses dois processos. Eu acho que a nossa geração teve desvantagens e soube lidar com ela. Né? Essa geração também tem desvantagens, obviamente, nesse mundo cada vez mais caótico, cada vez mais com polarizações, micropolarizações, que precisam ser sempre encaradas com a maior resistência e generosidade também, porque as contradições existem e a gente tem que lidar com elas. Então, é isso. Eu acho que não tem nenhuma dessas duas gerações estão protegidas das adversidades e das contradições do mundo. Às vezes a gente pode achar que essa geração é um pouco mais fraca, essa geração mais jovem, mas eu não sei se ela é mais fraca ou se nós fomos forjados para aguentar tudo a qualquer preço. Entende? Então, essa, para mim, é a distinção que eu tenho refletido hoje. Não é aquilo que tu falou, né? Parece que a gente não pode falhar. A nossa geração não pode falhar. Entende? Mas a gente está falhando. Eu acho que a nova geração, entendendo que ela pode falhar, ela humaniza um pouco mais em alguns aspectos que a gente se calejou demais, né? Sim. Eu acho. E aí evita acho que a nova tá transtornos. Reivindicando o direito de falhar. Isso. E tá tudo bem isso fazer parte, né? E tu, o que é que tu pensa? Que tu também tá lidando com esses mesmos jovens dentro da universidade. Contemplado. Não, querido, pode falar mal dos alunos, eles querem ouvir, eles estão ouvindo agora. Feito, falhar de novo, falhar melhor. Bonito. Beckett esse vai ser o nome do grande autor do teatro do absurdo, entre outras coisas, né? Eu acho bem parecido do que o Madison diz. Eu só sinto que nessa história da gente ter sido forjado a resistir mais, a gente plantou coisas
pela insistência. E eu acho a insistência importante e é algo que eu não consigo perceber agora. Estava falando sobre isso numa aula, quem estiver me assistindo aí vai lembrar. A arte precisa da insistência. A gente não explode, a gente não é midiático, não é entretenimento, não é indústria cultural. Então a insistência também forja aqueles que permanecem, que fazem sentido estar por aqui. E eu acho que a dificuldade maior que essa geração encontra é em insistir, né? Em começar e não ter ninguém, começar a ter 2 pessoas, começar a ter 4, e insistir e continuar. Isso eu não estou falando especialmente sobre arte. Acho que são debates que até quando a gente percebe em empreendedorismo, por exemplo. Porque de alguma forma é empreender. Você está começando um coletivo, uma peça, você tem alguma coisa para dizer. Você é um prestador de serviço. Se a gente se olhar como prestador de serviço, a gente já muda um pouco a chave. Um prestador de serviço que vai vender um ingresso, que significa aquisição de um serviço. Tem um pensamento, você vai atravessar alguém, você vai tocar alguém, você vai comunicar alguém, você vai, sei lá. Isso é um serviço que precisa também ser insistido. E aí, falando de Manaus, eu vejo a nossa cena hoje muito frágil, muito em função disso. Todo mundo começa, mas a coisa não continua, e a gente vai se fragilizando, e hoje a gente é um arquipélago, né? São várias ilhas, cada um no seu quadrado, fazendo alguma coisa, sem comunicação, e quem perde é o espectador, quem perde é o público, porque ele não tem uma cena, ele não tem um cenário de continuidade. Continuidade é insistência, ele não tem uma regularidade nos trabalhos que nós apresentamos. Isso aí eu estou falando de artistas de maneira geral. O cinema local, o teatro local, a dança local, o circo local, enfim. Enfim, acho que isso é a principal questão. A gente insistia mais e a gente está desistindo mais rápido. Eu acho que é uma característica da contemporaneidade, né? Esse hiperindividualismo, o empreendedorismo como uma espécie de religião, né? Então eu preciso empreender a minha imagem, eu preciso empreender o meu grupo de teatro, que não como é que se fala? Publicamente é um grupo, mas na verdade é uma pessoa sozinha que está trabalhando, né, quase que solitariamente, sim, na manutenção daquela atividade. Mas a gente precisa entender que nem todo mundo tem as mesmas condições de empreender, né? Tem muitas interseccionalidades para que tu possa empreender, para que eu possa empreender, para que tu possa empreender o teu grupo, o meu grupo, o teu grupo. E essa resistência, essa insistência, ela tem limites, né? Fico pensando que cada vez mais os muros estão ficando cada vez mais altos, né? Até hoje, o teatro ainda não me expulsou. Mas todo dia, ou eventualmente eu me faço a pergunta se eu quero continuar nessa atividade, sendo que eu estou há 25 anos nessa atividade, e perguntando, né? E se perguntando. E eu acho importante se perguntar, né? Porque isso pode te fermentar a reinvenções, né? Eu acho que, enfim, é isso. Quer suavizar a conversa? Tá tudo bem? Não, quer perguntar sobre signo? Ei, mas signo não é só avisar, não. Né? Não, o Protassiano pesa logo o clima. Ele puxa logo um tarô aqui, joga e diz... Sabia que eu ia trazer tarô hoje? Eu tava saindo de casa, eu olhei assim pra minha mesa, tava ele lá no cantinho. Falei, e se eu levasse o tarô, em algum momento eu jogasse uma carta pros convidados? Eu acho tudo, porque a gente vai virar logo, a gente vai te promover com a nossa massa sensitiva, eu acho sensacional. não é isso. Aí a gente vai abrir a imagem o chat pra poder o Tassiano jogar uma carta pra você, espectador. E o Será que seria legal? Se você achar que vai ser legal, você escreve. Escreve lá embaixo. Eu acho que vai ser legal. Então, ele tá melhorando nisso, gente. Olha, antes era só uma voz que ele ouvia aqui, um ponto, e aí, menina, a voz era horrível, babadeira a voz, que ela falava, tudo acontecia. Agora ele tá vendo também. Mas é verdade, gente, eu jogo mesmo tarô, pra quem não sabe, só que é só para os meus, né? Não faço isso. Isso, graças a Deus. Mas tô pensando aqui na possibilidade, não trouxe hoje. Não, joga, eu acho importante. Tu gosta, tu joga? Você perguntar. Não, eu faço, como é que se fala? Me consulto. Eu me consulto eventualmente a cada 2 ou 3 anos. Eu acho as cartas um pouco de terapia, um pouco com tarô, um pouco com... E álcool. Os 3 são importantes. Eu não vou trabalhar nesse mundo só. Qual deles está operando com mais agilidade? Agora, terapia e álcool. Muito bem.
Quantas vezes por semana aquele, né? Terapia e quantas vezes álcool? Terapia uma vez por semana e álcool, sei lá. O dia da terapia é o dia que não tem o álcool só. Hoje tinha terapia e ele cancelou pra gente gravar. Aqui, gente, Porque mas- isso aqui é uma conversa que também serve como terapêutica. É, mais ou menos, tá? Você precisa fazer terapia pra entender o jogo. Tá? Cada um verdade. tem a sua função. Conversa de amigo não é terapia. Ô, mas é que o É álcool. verdade, gente. Às vezes o amigo dá um conselho que você fica, não sei. E o álcool? O álcool abranda, né? Esse que é o problema. O álcool abranda, então nós precisamos sempre ter o controle. Você se sente abrandado? Tu tá colocando como se eu bebesse todos os Não, dias. não tô querendo dizer isso. Eu só estou querendo entender qual é a função e o espaço de cada um. É um joguete, eu acho que todas as pessoas têm os seus escapes, né? Eu mantenho a minha terapia semanalmente, mas não descarto o meu barzinho, às vezes solitário, às vezes com amigos que eu gosto bastante. Tudo. É, Eu gente, nunca mais a fui gente chamado. Acho que eu não sou é- mais um amigo que ele gosta bastante. É porque ele tá pensando no teu bem-estar, né, Tassiano? Que o Tassiano Não entendi. também era igualzinho, mano. Era igualzinho. Dia uma Ele tá agora cerveja. colocando a gente como se a gente fosse Não, alcoolistas. Não, que isso, gente. Eles são ótimos. Eles bebem super moderadamente. Acho que cada um aqui tem um vício, não é mesmo, O Eric? meu é açúcar, né? Será que é açúcar? É açúcar. Mas é sobre alguém? Eita, que delícia, que delícia. A gente ficou com uma história pra contar, acho que já Qual passou é? um Sim, Já tempo. podemos contar. Que foi um super perrengue que envolve todos nós. Foi um perrengue que uniu companhias, né? Soufflé de Bodói e Ateliê 23 viveram juntas. 12 pessoas, envolve polícia, envolve teatro, envolve máquina de lavar, e pizza. envolve também produção cultural, Sim, um denúncia. espaço com temporada, com Bionarrativas. 2 espetáculos lotados. Sim. muito É verdade, um incrível. dia de apresentação dupla na nossa sede. Bom, acho que quem começa contando, Vou porque começar. tem vários A detalhes. gente estava apresentando 2 espetáculos lá no Ateliê 23, que isso era a gente estava... Que ano era isso? 2017. 2017, foi estreia, ó. né? A gente tinha 2 anos de sede e a gente tava bombando com as temporadas que a gente apresentava lá todo final de semana, de fevereiro a dezembro. A gente só parava em janeiro porque tinha que dar uma Respirada. respirada. E era uma respirada assim safada, porque a gente, na verdade, era pra planejar o resto da vida. Mas, enfim, a gente tava em temporada lá apresentando e eram 2 trabalhos. A gente tava com o espetáculo Inúteis e o outro era o Vestido Queimado, que foi o espetáculo, o segundo palco giratório do nosso querido aqui convidado. E foi a estreia do Vestido Queimado. Aquele dia era a estreia. Teve numa sala o Sobre Adorável Sensação de Termos Inúteis. Inúteis, gente, inúteis. E na outra sala começou. O que vai acontecer foi durante a apresentação de estreia de Vestido Queimado. De um intervalo pro outro. Aí existe uma bilheteria, né? E aí eu tava acabando um espetáculo e a bilheteria do próximo espetáculo já tava sendo trabalhada. E a bilheteria do espetáculo anterior tava lá rolando, já tinha funcionado tudo. E a bilheteria nessa época ela era um pouquinho... Era simples. Humilde. Era apenas um púlpito, sabe? Uma coisa igreja, era um negocinho de madeira que a gente criou com uma caixinha de papelão que a gente colocava assim encaixada Na frente do teatro. na frente do corredor de saída do do ateliê, corredor, na é. rua. Era tipo assim, na rua, e aí Tinha um ficava portão lá. que separava só calçada e púlpito do dinheirinho. Isso. E aí ficava, normalmente era a Laure ou eu que ficava ali nesse dia era a púlpito. Laure. Que o Tassiano ele ficava ansioso, aí ele dizia que eu gostava que ele espantava público, então quem Sim. cuidava da bilheteria era eu, era a Laura. Às vezes a Bela Catão também. Aí, nesse dia era a Laura Gitana que estava lá, plantada nessa bilheteria, cuidando da bilheteria e organizando a transição de um espetáculo pro outro lá, que ela tava nesse jogo. Só para contextualizar, a Laure trabalhava com a gente, né? Éramos um grupo que tínhamos uns 5 ou 6 pessoas que regularmente trabalhavam no ateliê e Laure era uma dessas pessoas. Isso. E aí, nessa transição de um espetáculo pro outro, o público do Vestido Queimado começou a entrar, o público do Inúteis estava saindo, o público do Vestido Queimado entrando. Essa transição de pessoas. Quando a última pessoa do público entra, passa pela Laura fica sozinha na rua, vem um querido assaltante. Esse desquerido... Como é que a gente diz quando você... Roubou mesmo. Não, mas quando ele te faz de refém. Fez a Laure de refém e ficou lá segurando ela e pedindo dinheiro, e ela separando lá o dinheiro para poder dar para ele. Porque é um período que não tinha Pix, vamos lembrar disso? Não tinha Pix. E eu acho que a gente não aceitava cartão, não me lembro. Eu sei que tinha muito dinheiro em espécie.
Muito, né? Gente, O pra quem dinheiro que nem tinha viu, era em nunca espécie. existia nessa época um dinheiro que era em papel. E aí, ele existia esse dinheiro, menina, e aí todo mundo pagava com ele. Aí, e ela tava com uma quantidade enorme de dinheiro, porque estava lotado. E aí, nossa. E aí ela tava com esse dinheiro lá e o assaltante pedindo ela, e ela nervosa, lá paralisada. Teve uma hora assim que Tassiano passou lá pela porta, assim, e deu uma pequena olhada pra Laure. E aí a Laure sinalizou apenas com o olhar. A Laura de costas pra rua, de frente pra mim, pedindo ajuda. Estou sendo. Quem tá nos ouvindo, vai lá no YouTube, tem que ver nossas expressões nesse momento. Porque ela falou: tem um assaltante aqui. Assim, só leitura labial, né? E aí ninguém se prontificou. Eu achei que eu tinha peito de ferro na hora, né? Hoje eu entendo que é Xangô, tá aqui comigo, né? Meu pai, meu orixá. Fui na hora. Fui como se eu soubesse o que fazer. Mas é que eu fiquei com muito medo, temi pela vida dela, porque ela disse, também leitura labial, que ele estava armado. E aí eu fui até o portão e falei, entra, pra ela correr de volta pra dentro da nossa sede. E fui lá na calçada, com a minha grande armadura, e não tinha mais ninguém. Ele tinha ameaçado ela, mas ele tinha sumido. Naquele momento não tinha ninguém. E aí o Tassiano saiu para poder tentar resolver. A Laure entra desesperada para dentro do ateliê. E eu já estava em cena junto com os outros atores que ia começar a peça, e a Laure fazia a luz dessa peça. E aí, só que ela estava muito nervosa, e aí o Madison já foi acionado nesse momento para poder contextualizar ali tudo que estava acontecendo. O Madison acudindo a Laure, aí o Tassiano mandou eles então irem numa delegacia ou ir atrás do bandido. Quando acabasse a peça, Isso. todo mundo tenso, o público saindo, Não, mas ele foi obrigado. durante a peça, né? Porque Não. tu ficou lá sozinho fazendo a luz. Tu teve que fazer a luz no lugar da Laure. Verdade. Aí o Madison a gente disse, Madison, leva a Laure lá na Porque tem que delegacia reconhecer, ou atrás de uma né? Tem que fazer a viatura pra poder ir descrição. atrás do bandido. E Tassiano ficou lá nunca tinha feito a luz do Inúteis, foi ter que fazer a luz do Inúteis, e a gente foi apresentar sem saber de nada, que a gente não tava sabendo ainda. E aí agora você, que aí o Madison foi pra delegacia, foi Aí vem pra a atrás da parte em que viatura Madison teve que assumir. com a Laure, que aí eles acharam uma viatura e ia pegar o bandido no meio do caminho, né? Foi, porque o ateliê é bem perto de uma encruzilhada, né? Então, quando o bandido virou a esquina, ele dá de cara com o quê? Com uma viatura. Olha a proteção aí. Aí, ele tenta pular um muro, ele não consegue. Ele é pego. E aí, são esses policiais que viram a esquina, porque vira no sentido do ateliê. E aí tava eu e Laura lá, peguei o carro e segui a viatura até o primeiro DP. Aí chegou lá, o cara. DP, Delegacia de Polícia, né, gente? Só pra poder não confundir com outro DP. A quinta série bateu agora. Aí, a quinta série, chegamos no primeiro DP, o cara já foi arrastado assim para um backdrop da polícia, e eu fiquei fazendo o boletim de ocorrência. E o cara ficou de costas, olhando para mim e para Laura e falando assim: eu vou matar vocês. Vocês morrem. E aí eu, que sou muito atrevido, eu falei assim: não vai não. Então ficou uma coisa assim, de leitura labial: vou matar vocês, eu não vai. Aí ele é arrastado para dentro da delegacia, que deve ter alguma parte que é Cilindró mesmo, né? a parte que eles ficam reclusos, né? E aí, beleza. Aí eu falei que tinha levado o dinheiro. Aí o que o policial fez? Pode estar escondido dentro do caminhão de zinco. Dentro do caminhão de zinco, é ótimo. Uma menção a Sebastião, assistam do Ateliê 23. Aí eu entrei e fiquei procurando o dinheiro no camburão. Foi a única vez que eu entrei no camburão da polícia. Aí eu fiquei procurando o dinheiro que ele tinha escondido em algum lugar. Aí o dinheiro não estava lá. Quando eu voltei, a polícia vem. Agora a parte nojenta. Gente, prepara. Você que tá ouvindo, prepara. Não tá comendo, para. A polícia vem com um saco com o dinheiro melado de fezes e sangue. O assaltante fez um bolinho, assim, né? Enquanto ele estava no camburão, sendo levado para a delegacia. Um charutinho e foi introduzindo em seu ânus. Ele fez enquanto estava no camburão, sendo levado para a delegacia, ele foi escondendo o dinheiro no dinheiro da arte no cu do bandido. É muito simbólico. Aí eu peguei
o saquinho, e aí ele me deu uma luva, não sei. Eu fui lá pra frente da delegacia e fui contar o meu dinheiro. Eu e a Laura contando o dinheiro. Aí tinha uma parte que não estava melada. Ele me entregou uma parte do dinheiro sem Que não estar, coube. possivelmente. E a outra parte estava com fezes e sangue. Aí Surreal. a parte que estava com fezes e sangue, eu contei, voltei de novo. Aí a parte que não foi, juntou todo mundo do ateliê, porque já tinha acabado a Tinha acabado a apresentação. peça, estávamos todos. Aí Suflê a e gente ateliê na foi- frente da delegacia sentados. Aí a gente foi comer pizza, Com a parte que não tava com suja, a parte tá, que não gente? estava suja. Aí eu, no outro dia, eu sei o que eu vou fazer com esse dinheiro Sujo. sujo. Eu Literalmente sujo. joguei sabão na máquina de lavar. E aí joguei as notas lá e fez um ciclo de lavagem. Eu tava fazendo lavagem de Gente, dinheiro. eu tá fui acreditando? visitar a Madison no outro dia, em seu apartamento, e as notas estavam estendidas no varal, secando. Porque Madison lavou o resto do dinheiro sujo. Vocês acreditam? Não, essa- tá certo, amigo. Dinheiro é dinheiro, gente. Não, eu não ia. Dinheiro não leva desaforo pra casa. Entende? Não pode ter. Agora de quanto que a gente tá falando? Não, Quanto que era? R$80? Não, mentira. Não, Tudo daquele era- dia deu 400 e alguma coisa. Eu acho que Gente, então sumiu o dinheiro. Porque não tinha Não, mas era R$400. pizza pra 12 pessoas. não né? é, amigo. Era papaléguas, mas É que a tipo gente assim, sobrou acho que tu era uns lavou 200 uns reais, 80 amigo. reais, Oi? mas ou 100, não sei. O resto a gente gastou comendo naquele mesmo dia lá naquele lugar que Não. a gente não pode falar o nome, enquanto eles não nos patrocinarem. Eu acho que isso é um dos grandes perrengues, assim, das nossas Não, vidas. inacreditável, Esse é- inacreditável a gente ter passado por isso e ao mesmo tempo, olha a resiliência, no mesmo dia a gente comeu pizza e a gente gargalhava, porque era tão surreal ter vivido aquilo, que a gente só conseguia comer pizza e gargalhar, que é o que sobra, que é o que dá pra fazer, já que cachê não teríamos, era um dia de estreia, mas olha como a merda que a gente fala no teatro foi importante. Vestido Queimado, que estreou nesse contexto, foi pro palco giratório, circulou o país todo. Olha que coisa poderosa, né, gente? É, gente. Eu acho que é isso, né? Porque, ó, tem muitas coisas que desse contexto que a gente vai transformar, inclusive, num curta, porque é isso, tudo vira trabalho pra gente, né? Todo esse caos. A gente vai virar um curta que é o Pinheirinho, porque é uma outra história também de uma que vocês vão ver no curta, essa daí, eu não vou contar não, porque, né, pra poder não ter spoiler da história do filme. Mas que vai virar esse curta que é uma reunião desses causos. Porque quando a gente foi pro ateliê também não tinha água e a gente ia na Universidade do Estado e ele pegava a garrafa PET, enchia ela de água para poder a gente levar pro ateliê, para poder a gente se lavar, porque sujava do espetáculo, da cena, né? No espetáculo tinha uma cena que a gente se melava de sangue, aí tinha que se lavar depois. E aí a gente levava as garrafas PET tudinho, e a gente só podia ensaiar de dia, de manhã, de tarde, porque não tinha luz, então aí quando dava 6 horas a gente era bem carruagem, né? Assim, uma coisa bem Belle Époque, que aí dava 6 horas a gente ia recluso, a gente ia pra casa. Cinderela, né? Isso, que aí tá escurecendo, gente, vamos ter que parar o ensaio. Teve uma época em Manaus que todo mundo tinha sede de grupo, né? Você lembra dessa época? Sim. O ateliê permaneceu, muito legal. A Suflê de Bodó tinha a sede dela, que era a Casa de Chico, lá na Joaquim Nabuco. Até a gente funcionou um ano inteiro, até um dia que eu estava dormindo, porque eu dormia lá, morava lá, eu e o Juan no quarto dele, eu no meu quarto, quebram um vidro e entram dentro da casa. E eu migro do meu quarto, porque era onde tinha as coisas caras, como computador, máquina de fotografar, essa coisa toda, e vou me esgueirando assim pelo mezanino que tinha entre um quarto e outro, e bato na janela do Juan, e entro e fico lá dentro. E os ladrões andando pela casa, e a gente escutando. E o Juan, ele é muito impossível. Ele queria sair, mas o que a gente tinha dentro do quarto? Só aquelas canetas que era feita de papel sustentável. Eu falei assim, o que é que tu vai fazer? Vai tentar esfaquear uma pessoa com uma Com caneta? uma caneta de sustentável. Gente, De às vezes, papelão. às vezes a sustentabilidade não te ajuda. Ó. Aí Se fosse uma bique, dava pra... possivelmente. Mas tinha um pallet. O Juan dormia em 2 pallets, um colchão em 2 pallets. Em cima de 2 pallets. Eu suspendi o pallet. Eu achei uma coisa meio Santa Cecília, olhei, às vezes o tem design... uma coisa meio hipster, com certeza. Aí eu segurei o pallet e fiquei assim, Juan, se eles adentrarem
a porta, eu jogo. A gente tem o tempo do impacto do pallet na cara deles. Gente, uma barricada, uma Porque coisa meio de miseráveis. Eu fiquei com muito medo. Aí, beleza. Eles pegaram todas as bebidas do bar, levaram uma caixa de som, e aí, na época, o meu namorado ficou passando na frente da casa de Chico, buzinando, não chamou a polícia, pra ver se eles ficavam com medo. Um susto. A vizinha não escutou a gente. E aí, no outro dia, eu sentei assim, aí eu falei assim, nunca mais eu vou ter uma sede. E aí eu fechei ela no outro dia. A casa de Chico, ela foi fechada não porque ela não dava, ela não rendia, não faturava, nem foi por causa disso, é porque eu fiquei com tanto medo que eu falei, eu nunca mais vou fazer isso. E tanto é que hoje as sedes que eu tenho, né, que a sede são uma reclusas. É na comunidade de Jandira e ela foi comprada. Né, então, e o Teatro Container que é todo de ferro, que é uma coisa quarto do pânico ali, que é pra ninguém conseguir entrar. E aí, mas são sedes compradas e que estão protegidas, né? A gente tá um pouco traumatizado com coisa do assaltante, né, gente? Olha, segurança pública aí, fica o recado. Porque, gente, um assaltante que durante a pandemia o espaço ateliê também foi invadido, quebraram tudo, destruíram tudo, mas a coisa mais humilhante foi o bandido ter cagado no meio do ateliê. Tinha banheiro, ele podia ter feito isso no banheiro. No banheiro, ele mas já ele tava fez lá questão dentro, de fazer sozinho. no chão. Ele fez no chão, aí ele fez a gente limpar toda a cagada dele, literalmente. Não basta roubar, não basta ter assaltado, quebrado tudo, ele humilha a gente, entendeu? É verdade. Isso aí. Mas outra sensação que me decidiu também fechar a casa de Chico foi quando a gente deu uma festa, essas festas que a gente dava todos os finais de semana, e alguém foi ao banheiro e vomitou na pia. E eu tive que limpar isso. Aí me deu uma tristeza, Nossa, eu falei, não acredito, gente. Eu não devia estar ensaiando, não devia estar lendo um texto, eu tô aqui limpando vômito de adolescente. Não, adolescente. Eles eram só para dizer também que a gente falou sobre empreender. Não podia entrar adolescentes na casa de Chico. Empreender e que empreender... Olha ali, ó, mas às vezes o adolescente é uma coisa da maturidade da pessoa mesmo, né? Só tem 40 anos, né? Mas ela... É que você falou sobre empreender, é difícil, não é para todo mundo, não é a mesma, não são as mesmas condições para todo mundo. Acho que é legal também falar disso. Nós empreendemos algumas vezes, não tinha a menor condição para a gente empreender, para fazer a Companhia Cacos, para fazer um festival de teatro nacional como foi o Breve Cenas, para circular pelo país. O primeiro edital que a gente ganhou da Caixa Econômica, ninguém tinha escrito um projeto na vida. Foi o primeiro projeto que a gente escreveu para Fomento, foi para a Caixa, ganhou. Quer dizer, e a casa de Chico, você já tinha. Você já tinha alguma estrutura. Fiz, ganhei. Na casa de Chico você já conhecia como é que as coisas funcionavam e ainda assim não te deu condições para você ter segurança, por exemplo, para continuar trabalhando. Não tem modelo padrão, não tem jeito, não tem resposta certa, tem as iniciativas e você foi encontrando outras formas de continuar a fazer o que você acreditava. Mas é isso, eu acho que a gente... E pra caminhar agora pro fim já, gente, faz a aí na casa de vocês. Pra caminhar pro fim, eu queria que vocês dissessem... Gente, olha aí, ó. Bêbada. Sebastião. Que segunda vez que a gente faz propaganda do Sebastião. Será que tá... Cadê? Isso é a professora, aquela professora da novela, como era o nome? Santana. A Vera Roots, né? Era maravilhosa. Ela cheirando café. Uma imagem bonita, você, né? Ai, olha que tudo. Uma imagem bonita do teatro, uma imagem, um momento que foi marcante positivamente. Tem muitos. Difícil. Eu vou falar eu poderia falar de algumas experiências com o público de Manaus, mas eu vou falar lá de Curitiba só porque é isso, são pessoas que não nos conhecem. Esse ano a gente apresentou o Sebastião no Festival de Curitiba, foram 3 sessões. No final da primeira sessão, o público curitibano, portanto, passou 5 minutos aplaudindo a gente ininterruptamente. Isso é uma coisa que eu nunca tinha experimentado nesses quase 20 anos. E, sobretudo, estou falando porque Manaus nos acolhe muito bem, a gente é muito grato e feliz ao nosso público, eles sabem disso, que a gente fala sempre, mas a gente estava fora de casa, acho que é sobre o fato de estar num lugar, num festival internacional, num festival onde o público curitibano está acostumado a ver peças do mundo inteiro, todo ano, um festival maravilhoso, incrível, é o maior de artes cênicas da América Latina, e a gente, com o nosso teatro, com o nosso trabalho, com o nosso vigor, foi aplaudido por 5 minutos, muito organicamente, muito espontaneamente. Foi um momento muito bonito.
Nossa, esse momento foi lindo mesmo. Eu lembro até do Festival do Cena Universitária, quando a gente foi apresentar, e aí eles estavam fazendo homenagem ao Hugo Rodas, que tinha, sei lá, 50, 60 anos de carreira, e no final ele foi aplaudido durante muito tempo também. E aí eu lembro que ele falou: a gente trabalha uma vida inteira por esses aplausos, para ouvir esses aplausos. E eu lembro que quando isso estava acontecendo com a gente, essa frase dele ficava ecoando na minha cabeça. E aí era muito louco, né? Ser tão novo e o ateliê com 12 aninhos ali tava conquistando isso. Então, foi muito bonito mesmo. Você, querido. Para finalizar. Eu acho que, concordo, eu acho que esses aplausos ali do Festival de Curitiba foram bem bonitos. Estávamos juntos, né? E todos nós. E o Jorge, que está ali, fazendo muxoxo com a cara dele. Mas eu acho que uma coisa que eu achei bem bonita foi a apresentação do espetáculo A Cruz e a Moça, no festival Em Cena na Rua, no teatro que tem... Ele é o único na região norte, que é o Teatro da Beirada do Rio Madeira, que é um teatro grego para 2.000 pessoas. E ele estava lotado, a gente apresentou para aquele público gigantesco, um espetáculo coreografado pelo Ricardo Izuene, um amigo nosso e um grande artista da cidade, da região, né? Ele é do Pará. Eu acho que isso é um momento. E para mim, qualquer momento que eu possa manter a minha vida com muita dignidade é um momento importante do teatro na minha vida, ou na minha vida no teatro, entende? Então, qualquer realização, a mais banal possível, quem me conhece, quem intimamente sabe que eu perdi minha mãe há 4 anos, e os momentos finais da vida dela, eu só consegui dar dignidade à passagem dela, porque com a força do dinheiro que veio do esforço do teatro na minha vida. Sem esse dinheiro, eu não conseguiria ter dado dignidade na passagem da minha mãe para outro mundo, né? Ou para esse mundo com outra qualidade de existência. Eu acho que isso é a força do teatro, e quando a gente para de reclamar demais do teatro e agradecer que ele faz parte da nossa vida, e a gente precisa cuidar dele completamente, isso dá para colher. Dá para colher, e colher sempre com muita dignidade. Isso não quer dizer que nós estamos nas melhores condições de trabalho do mundo, não estamos lutando para que isso aconteça, e o trabalho sempre é diário e sempre é ininterrupto. Eu falei que eu sou desgracento. A gente tá terminando lindo. Tá. Não, uma mensagem Tu bonita acha? de uma Sim. pessoa que pode falar com toda a sua trajetória desses altos e baixos que era o tema de hoje, né? Sim, eu acho que é isso. O teatro precisa que a gente tenha fé nele, acredite nele, nesse encontro. Eu acho que a coisa mais baixa ultimamente é que a gente tá com a nossa vida pessoal cagada, mas a profissional tá ótima. É isso. Mas Resumiu. é isso, gente. Quando a sua vida estiver beirando a destruição, de Alberto Prada, beirando a destruição, você será promovido. Então, amigo, obrigado por você ter estado com a gente no nosso segundo episódio do nosso Vende 3. Obrigado a vocês que estão nos assistindo no YouTube ou estão nos ouvindo no Spotify, onde quer que vocês estejam. Obrigado, Jorge Saboia, nossa técnica aqui, nosso querido. Muito obrigado, amigo. E é isso, né? É isso, gente. Curte, compartilha, manda pra todo mundo aí. E é isso. Segue Semana que nossas vem redes tem sociais, mais, arroba semana que- Ateliê23 e no YouTube. Até semana que vem, Tchau! Valeu! Vem de três.